Bendito seja o santo nome do Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, nosso precioso e amado Rei e Deus. É pela graça e pela grande misericórdia do Senhor que estamos na caminhada da fé. Meus amados irmãos, sou o pastor Josemar de Lima, aqui da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Eu sou muito grato a você, meu irmão, sou muito grato a você, minha irmã, que tem acompanhado aí pelo o meu canal no YouTube, essas mensagens que estão aí pelo mundo afora. Que Deus abençoe a você e compartilhe também com outras pessoas. Aquele que quiser se inscrever em meu canal, é só tocar aí nesse link, no link que está aí embaixo, ou então acessar Pastor Josemar de Lima. Aí você pode se inscrever lá no meu canal, toca no sininho, dá um joinha e tá tudo certo. E compartilhe, porque o intuito desse ministério é levar a mensagem, a palavra de Deus, o evangelho do reino de Deus para o tempo do fim. Esse é o objetivo, amém? Eu quero também falar para os irmãos que aqueles irmãos que desejarem ajudar a esse ministério, a ajudar a outras pessoas, já que o ministério aqui é pequeno, nós não temos condições. Então, tem muita gente para ser ajudado. Nós já estamos ajudando há mais de 5 anos as pessoas. São poucas, mas é ajuda. Então, como tem irmãos me perguntando como é que faz para ajudar esse ministério, e estão pedindo o número da conta, então está aí o número das contas. Banco do Brasil, está aí embaixo, e Banco Bradesco. Se você desejar ajudar com seu dízimo, sua oferta, com o que você quiser, sua oferta voluntária, isso aí é com você e Deus. Aqui, as ajudas que possamos receber, não é aqui para bancar luxúria de pastor. Não é para bancar os carros importados do pastor, ou as suas mansões, os seus sítios, as suas fazendas. Não. Aqui é para ajudar o que está desabrigado, o que está nas calçadas faminto, o que está no relento, os drogados que estão aí. Todo o Brasil tem drogado, tem gente viciada no crack, na maconha e na cocaína. Não é diferente aqui em João Pessoa. E a gente tem ajudado esse jovem, velho, que esteja aí nessa situação. Não podemos ajudar com muito, ajuda com o que pode. Mas a gente dá assistência. Não é só eu levar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o tudo. Mas você tem que dar o alimento. Você tem que alimentar essas pessoas. E graças a Deus, pelos olhos da fé, com a ajuda de 2 irmãos que a gente tem aqui no Brasil, que mora aí em São Paulo, uma irmã e um irmão, que tem enviado sua oferta, seu dízimo, para esse ministério, eu agradeço a eles. E quero agradecer a você também, se você desejar ajudar nessa caminhada. Aqui é o ministério seguindo a coluna de fogo. Não é para seguir homem. Amém? Quero mandar meu abraço aqui para a irmã Neucir. A irmã Neuci, ela mora aí em Três Coroas. Estive na casa da irmã Neuci o ano passado, em novembro de 2022. O irmão João, também seu esposo. Eu quero dizer, irmã Neuci, irmão João, a libertação chegou na tua casa. Está chegando agora, está descendo agora aqui essa mensagem para vocês. A libertação chegou em tua casa. Entra pelas portas para libertar teu marido, para libertar teus filhos. Louvado seja Deus. Aí é com Deus.
aí é com Deus, mas vai haver dentro do teu lar uma mudança substancial. Você vai ver. Pode anotar o que eu estou te falando. Coloque sua fé aí em ação e espere no Senhor, irmã Nelci, irmão João, a irmã Sara, o irmão Everson, esses filhos e filhas de Deus. Aí de Três Coroas fica perto de Gramado. Eu acho que é uns 10 quilômetros de Três Coroas para Gramado, dá uns 10 quilômetros, eu acho. Eu estive lá também em Três Coroas e fui até Gramado também. E fiz um culto na casa da irmã Nelci. Olha, foi uma coisa maravilhosa, viu? Foi um verdadeiro trovão de Deus lá dentro da casa dela. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome do Senhor. Eu quero ler para você, eu quero ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. É sobre esse tema aqui. Sobre aquela pedra que foi edificada. Que pedra é essa? Que edificação é essa? Será que a pedra é Pedro? Será que esta pedra é uma pessoa? Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, pastores, você acompanhe aqui pela palavra de Deus. Precisa-se ter a revelação do Espírito de Deus para compreender as Escrituras. Não é a teologia. Não é você ir para um seminário que vai entender isso aqui, não. Lá no seminário você vai ficar mais burro. Você vai sair de lá um jumento, né? Chamando Jesus de Genésio. Mas quando você tem a revelação do Espírito de Deus, aí você acerta. E aqui teve que ter um profeta de Deus para nos revelar esta palavra. Vamos ler Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, que é sobre esse tema, a edificação daquela pedra. Se era Pedro aquela pedra, se referia a Pedro, ou uma pessoa, a um prédio, a uma igreja. Acompanhe aí, por favor, meu amado irmão, minha irmã, pela graça de Deus. Agora peça ao Espírito Santo para te revelar, para abrir seu entendimento, para que não fique só em minhas palavras, que eu também não sei de nada, não. Eu também sou um tapado aqui, eu só sei ler porque eu conheço o ó, porque ele é redondo. Mas eu não tenho instrução não, meu irmão. Eu sou analfabeto também. E aqui é pela graça mesmo, viu? É pela misericórdia de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 13. A confissão de Pedro. Vamos ler. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, ele chega numa cidade, depois dele ter se deparado com os fariseus estavam interrogando Jesus, que Jesus fala até sobre o fermento dos fariseus. Depois que ele sai dali de pé dos fariseus, vai até Cesareia de Filipe, e lá se junta com os seus discípulos, apóstolos, e aí faz uma pergunta a eles, para eles, depois de ele ter visto tudo que Jesus estava fazendo. Jesus certamente disse, chegou a hora de agora eu saber de vocês, como é que está, o que é que vocês estão achando desse ministério, desta caminhada. E aqui está escrito, dizendo, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Vem cá, vamos conversar aqui, eu quero falar com vocês. O que é que estão dizendo aí? O que diz os homens ser o Filho do Homem? O que está dizendo aí os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos, os samaritanos, os publicanos? O que é que eles
ao meu respeito? Isso Jesus fez a pergunta para os apóstolos, para que eles dissessem o que é que eles estavam achando e qual seriam os comentários que estavam fazendo a respeito de Jesus. Qual é o comentário que estão fazendo ao meu respeito? Jesus queria saber dos apóstolos. Veja aqui o que eles responderam. Vamos ver aqui. E eles disseram: bem, Senhor, uns diz que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. É o comentário que a gente escuta. Isso aqui eu estou lendo Mateus capítulo 16, já no versículo 14. Tudo muito bem, Jesus ouviu, ficou ali, escutou deles o relatório, o que é que o povo falava. Aí Jesus agora pergunta, disse Jesus, agora falando para os apóstolos novamente. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Veja, quando a coisa foi para saber dos outros, no instante eles souberam discernir, eles souberam relatar para Jesus o que é que os outros estavam falando do ministério de Cristo, o ministério do Filho do Homem. Você tem que entender isso. Ele aqui estava no ministério do Filho do Homem. Você vai ver que ele, na sua trajetória, ele teve três fases. Ele teve três fases de ministério. Ele falou Filho do Homem, ele teve o ministério de Filho do Homem. Como Filho do Homem, é o ministério profético, de profeta. Ele teve o ministério de Filho de Davi. Como filho de Davi, ele sentará no trono como rei. E como filho de Deus, ele agora vai reinar sobre todos e em todos e por todos, nos guiando, nos orientando, nos curando e vivendo conosco, através do seu Espírito. E agora aqui ele vai e pergunta para os apóstolos, e vós, o que é que vocês dizem aqui que eu sou? Eu agora quero saber de vocês, o que é que eu sou? O que é que eu sou para vocês? Vocês podem me dizer? E todos ficaram assim, um olhando para o outro. Mas Pedro não tinha papa na língua. Pedro não tinha papa na língua. Pedro falava aquilo que ele achava mesmo que vinha, ele dizia. Muitas vezes errava, quebrava a cara, mas ele falava. E ele disse assim, então disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, veja que foi Pedro que se levantou para falar. Os outros ficaram tudo assim, um olhando para o outro, dizendo, e agora? Aí ele vai dizer o que é ele? O que é que a gente acha dele, hein? Depois de ver todos os milagres que Jesus tinha feito. O que é que a gente acha dele? E Simão Pedro respondendo, disse, Pedro disse logo, Pedro não teve muita conversa não. Tu és o Cristo. Você lembra que eu falei que a palavra Cristo significa ungido? Tu és o Cristo, ó Filho de Deus vivo. Você veja aqui uma coisa, acompanha aqui comigo isso aqui. Para você entender isso aqui que Pedro falou, é preciso também que você tenha uma revelação, só de uma palavrazinha só. Veja, presta atenção aí, ó. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, ó Filho de Deus vivo. Você percebeu que ele não disse aqui, tu és o Filho do Deus vivo, mas ele disse de Deus vivo. Se ele dissesse, tu és o Filho do Deus vivo, esse do Deus vivo ia dar uma
conotação que existia um Deus em tal lugar. É o filho do Deus vivo. Mas ele disse não, tu és o filho de Deus vivo. Por quê? Ele estava ali diante do próprio Deus vivo, diante dele. Entendeu agora? Ele estava ali diante do próprio Deus. Ele revelou o quê? Ele revelou o Deus Espírito naquele homem de carne e de sangue, chamado Jesus Cristo, que aquele corpo de Jesus Cristo era o tabernáculo de Deus, gente. Ali era o tabernáculo de Deus, estava ali. Deus, toda a glória de Deus, tudo que é Deus, toda a divindade, tudo estava ali confinado naquele corpo chamado Senhor Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus. E Pedro fez essa revelação. Preste atenção aqui, por favor. Preste atenção. Quando Pedro faz essa revelação, olha a resposta de Jesus. Olha a resposta do Senhor. E Jesus respondendo disse-lhe isso na bucha. Isso era a resposta na bucha. Bem-aventurado és tu. Veja, bem-aventurado és tu, Pedro. Não disse bem-aventurado és tu, João, Tiago, Mateus, não. Bem-aventurado és tu, Pedro. Meu irmão. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou. Está vendo aqui que precisa de uma revelação de quem é Jesus? Se você não tiver revelação de quem é Cristo, você vai ficar feito um papagaio. Tu não revelou a carne e o sangue. Ele não estava ali num corpo? Ele não estava ali num corpo? E aquele corpo não tinha que sair sangue e água lá na cruz do Calvário? Mas ele está dizendo aqui, tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Veja, ele revelou quando ele disse, tu és o Filho de Deus vivo. Ele estava apontando para o próprio Deus ali. Então ali, você não revelou essa carne, nem o sangue e nem a água que vai derramar desse corpo. Mas você revelou quem? O Deus vivo, o Deus Espírito. Foi isso que Pedro fez. Você vai observar que depois dessa grande revelação de Pedro, obviamente Pedro ficou feliz. Pedro ficou muito feliz. Porque você vai ver depois que o próprio Deus disse que daria a chave do céu para Pedro. Está vendo aqui? Está aqui Pedro recebendo a chave. Isso aqui é uma figuração, é claro. Mas está aqui a figuração de Cristo entregando a chave dos céus para Pedro. E dizendo mais a ele, o que você ligar no céu será ligado na terra. E o que você ligado na terra será ligado no céu. E o que você desligar será desligado, tanto no céu quanto na terra. Então, a bola de Pedro era o cara. Então, Pedro estava de bola cheia. Não é isso mesmo? Não se deduz isso? Que Pedro agora estava mandando em tudo. Presta atenção o que acontece com Pedro, talvez. Acontece isso com muitos dos crentes, acontece também isso com muitos pastores, quando você achar que é alguma coisa, quando você se achar que já sabe de tudo, que já é o grande pregador, que você é o bambambam, que você não precisa mais de nada, porque você já tem uma multidão que te acompanha, então você diz, eu não preciso mais nem de Jesus. É aí onde o diabo entra. É aí onde o Satanás, o diabo, entra e você nem percebe. Presta atenção aqui que está aqui a resposta na palavra. Vamos lá. Vamos ver. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ponto. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é essa pedra? Que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é essa pedra? Era Pedro? Pedro é a pedra? Não tem nada a ver com Pedro. A Igreja Católica, ela diz aos seus convertos, aos seus convertidos, que Pedro foi o primeiro Papa. E
que a igreja na qual Jesus Cristo edificou foi a igreja católica, porque ela diz que Pedro foi o primeiro papa. Como é que Pedro foi o primeiro papa? Como? Me prove aí como é que Pedro foi o primeiro papa. Ou senhores católicos, padre, papa, cardeais, bispo. Me prove aí. Onde é que vocês têm escritura para provar que Pedro foi o primeiro papa? Primeiro, Pedro nunca esteve em Roma. Segundo, Pedro era casado. Como é que ele foi o primeiro papa? Isso é uma coisa enganosa. Então, a pedra que o Senhor Jesus que está falando aqui não está edificada sobre Pedro. A pedra que ele fala aqui que foi edificada não está sobre Pedro. Não foi sobre Pedro. Veja, vamos ver aqui, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? A pedra é qual? Não é Pedro. A pedra é a revelação de quem é Jesus. Por isso que Pedro revelou. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou. Está vendo aqui? Revelação. Você não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Essa pedra edificada é a revelação. É aquela revelação de quem é Jesus, quem é Ele. Quem é Ele? Então Pedro revelou quem é Ele. Então a igreja, ela está edificada sobre esta pedra que é a revelação de quem é Cristo, de quem é Jesus. Se você não tiver, meu irmão e minha irmã, pastor, se você não tiver essa revelação aqui de quem é Jesus, você nunca vai entender essas escrituras. Não vai entender. Então você vai ver aqui e segue-se adiante. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu já falei que a pedra não é Pedro, a pedra não é a igreja católica, a pedra não é a Assembleia de Deus, a pedra não é batista, presbiteriana, testemunho de Jeová, Igreja da Graça, Deus é amor, Igreja do Sétimo Dia, Tabernáculo da Fé. Isso não são pedras. A pedra não está edificada sobre isso aí, mas está edificada sobre a revelação de quem é Jesus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que é que as portas do inferno nos nossos dias está prevalecendo sobre a maioria dessas igrejas do nosso dia? Por quê? Por que as portas do inferno, o inferno, certo? Por que as portas do inferno hoje prevalecem dentro das igrejas? Por quê? Porque o mundo entrou dentro dela. O mundo entrou dentro dessas igrejas. O diabo entrou dentro dela. Os demônios entraram dentro dela. Por quê? Porque estão prevalecendo. Pastor Josemar, como é que você pode provar isso? Eu provo. Só é você olhar a condição da igreja, como é que está. Olha nossos crentes dos nossos dias hoje, como é que está a fé deles. Olha a condição moral e espiritual das igrejas dos nossos dias. Do catolicismo ao candomblé. Veja a condição espiritual que estão. Veja a condição espiritual aí das Assembleias de Deus. Veja a condição espiritual da Batista, da Presbiteriana, do Betel Brasileiro, do Tabernáculo da Fé. Veja a condição espiritual. Então, as portas do inferno estão prevalecendo contra ela. Por quê? Porque não estão edificados na revelação de quem é Cristo. Estão edificados numa revelação
de quem é o pastor fulano de tal, de quem é o pastor Beltrano, a igreja tal, a igreja tal e a igreja tal. A edificação da maioria desses crentes dos nossos dias, eles estão edificados sobre isso aí. Mas aqui, quando Deus está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, você vai ver que lá na frente Pedro vai dar uma escorregada. O diabo já começa a prevalecer. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Deu esse poder a Pedro, né? Deu isso aí para Pedro. E que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre aquela revelação que Pedro teve. E deu a ele. Você acha que Deus ia dar a chave a Pedro para o diabo se andar com ele? Mas você vai ver que o diabo se andou com ele sim. Aqui mesmo, nesse texto aqui. Nessa ocasião aqui, não demorou muito para Pedro começar já deixar os demônios entrar na vida dele. Vamos lá. Mateus capítulo 16, já no versículo 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Deu uma ordem aos discípulos dizendo, vocês não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Ou seja, não vá dizer a ninguém que eu sou o Deus em carne humana. É isso que ele quer dizer. Eu sou o ungido de Deus aqui diante de vocês. Vamos lá. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Vamos descer para Jerusalém, vamos voltar para Jerusalém. Mas os discípulos certamente disseram, mas a gente já veio de lá agora, como é que tu vai voltar para lá, se vão te matar? E Jesus aqui está avisando para eles o que iria acontecer. Eu vou padecer nas mãos dos anciãos, eu vou padecer nas mãos dos sacerdotes, eu vou padecer nas mãos dos escribas, e vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Deixou avisado para os discípulos. Olha aqui agora, presta atenção, depois de Jesus ter dado a chave do céu para Pedro, depois de Pedro ter dado essa revelação de quem era Jesus Cristo, olha agora o que acontece. Olha aqui agora o que vai acontecer. Pedro deu bobeira. Pedro não vigiou. Pedro não ficou ligado. Por quê? Porque certamente Pedro estava se achando que era o cara. Eu sou o cara. Ora, até a chave do céu ele me deu, meu amigo. E certamente aqueles discípulos começaram a olhar para Pedro e também admirar Pedro. Pedro era um pescador, era um analfabeto. Pedro não tinha ido a seminário nenhum. Mas os discípulos ficaram muito ligados a Pedro, porque teve essa revelação e Jesus Cristo chegou a dizer que estava dando a chave do céu a ele. Pedro disse, pronto. Certamente Pedro disse, pronto, eu vou mandar até nos anjos agora. Será que Deus divide sua glória com homem algum? Você acha, meu irmão? Você acha que Deus divide a sua glória com homem algum? De jeito nenhum. Presta atenção aqui agora. Aleluia. Quando ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia, que ia morrer, ia ressuscitar, como Pedro era o mais atirado, como Pedro era o mais afoito para responder e para falar, aí entra Pedro agora em cena. Só que agora Pedro entra em cena, não entra em cena agora sozinho. Pedro entrou em cena com Satanás nele. O diabo tomou conta de Pedro e entrou em cena. Olha aqui o que acontece.
E Pedro tomando de parte da palavra que Jesus tinha dito, começou a repreendê-lo. Olha mesmo, depois de Pedro dizer que Jesus Cristo era o próprio Deus, depois de Pedro ter revelado quem era ele, era o Cristo, filho de Deus vivo, depois de Pedro ter recebido a chave do céu, ter essa revelação, agora Pedro partiu para cima de Jesus, o Senhor, repreendendo o Senhor. Você já pensou? Mas isso não era Pedro, era o diabo, era Satanás. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Não, de modo nenhum, tenha compaixão do Senhor. O Senhor já ressuscitou Lázaro, então tenha compaixão do Senhor mesmo. De modo nenhum vai acontecer isso. Olha aqui a resposta do Senhor Jesus para Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse-lhe a Pedro: para trás de mim, Satanás. Está vendo aqui? Que não era Pedro que estava falando, mas era Satanás já na boca de Pedro. Por quê? Porque Pedro não vigiou. Pedro achou que ele era o cara. Pedro já se achou mesmo o dono do céu já. Já estava com a chave do céu. Então pronto, vou repreender agora ele. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, ó: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Está vendo aqui? Pedro agora não estava entendendo as coisas que são de Deus. Até então, lá atrás, ele revelou, ele apontou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus Cristo disse, então, sobre esta pedra, quer dizer, sobre esta revelação, que é a pedra, eu edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo na terra, a noiva do Senhor, ela está edificada sobre a revelação de toda a palavra. Sobre esta revelação aqui, porque isso aqui é Cristo, a palavra é Cristo, é a palavra ungida de Cristo, é a palavra de Deus. Então, você precisa conhecer esta revelação de quem é Jesus. Aí eu te pergunto, se Satanás cirandou com Pedro, falou pela boca de Pedro aqui, e foi repreendido na hora: para trás de mim, Satanás. Você só está olhando as coisas feitas pelo homem, as coisas do mundo. Você tem que observar as coisas que provêm de Deus. A edificação está aí. Está aí. É o que acontece hoje com as igrejas. É o que acontece hoje, meus irmãos, com muitos preciosos irmãos dentro das igrejas. Eles não sabem quem é Jesus. Eles não têm essa edificação. Eles não têm essa revelação. Porque se eles tivessem essa revelação de quem é Jesus, obviamente a igreja, ela não estava aí mergulhada no pecado. Mergulhada no pecado. Por isso que eu tenho avisado, eu tenho alertado para muitos, aqueles que creem na palavra do Senhor: acautelai-vos, porque o tempo é tempo de engano. Ou você não viu isso ainda? Ou você não percebeu que o tempo é um tempo enganoso? Você precisa estar edificado na revelação, nesta pedra, quem é Jesus Cristo, quem é Ele, de que forma Ele é. Porque, como Ele disse, eu estarei convosco até o final do mundo. E em vós, se você, meu irmão, minha irmã, se você não entender isso, saber que Ele está em você, que você está sendo conduzido por Ele, conduzida por Ele, orientada por Ele, orientado por Ele, se você não entender isso, então você vai fazer muitas coisas que não é do prazer dEle, do caráter dEle. Eis a questão
que as igrejas hoje, a maioria delas, estão cheias de demônios, manifestações de demônios dentro da igreja. Agora, tudo com cara de religiosos, como diz a palavra de Deus, que o espírito do diabo se manifesta nos lugares celestiais, e é isso que você está vendo hoje. É isso que você vê dentro dos templos hoje. Para isso você precisa prestar atenção à palavra. Precisa prestar atenção à palavra. De quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida, meu irmão? Como é que você está tratando esse Deus na sua vida? Como é que você está conduzindo esse Deus que está em você? Como é que ele está te levando? Será que você está edificado na revelação de quem é ele? Ou você está edificado aí no tabernáculo da fé? Hein? Ou você está edificado sobre a fé do teu pastor? Ah, não, eu estou edificado aqui na fé do pastor Josemar. Você vai se afundar. Isso não é revelação. Não é. Ah, não, eu estou edificado na fé. Aqui eu estou edificado aqui no tabernáculo aqui de João Pessoa. Eu estou edificado aqui no pastor Febrônio. Ah, eu estou edificado na fé do pastor Meri Bueno. Vocês vão se afundar. Nós vamos se afundar. Por quê? Porque não devemos edificar nossa fé no homem. Colocar a nossa visão no homem. É aí onde está o erro de muitos irmãos dentro da mensagem. Coloca a visão, os olhos no homem, no pastor, passa a ter o pastor como um Deus, né? Tendo o pastor aí mandando até na casa dos irmãos, dando pitaco na casa dos irmãos, manipulando os irmãos para onde eles querem. Hoje, as ovelhas, os irmãos das igrejas, se tornaram umas marionetes na mão de muitos pastores, que eles manipulam mesmo. Eles manipulam e fazem o que quer. Manda até na casa da pessoa. Então a tua fé não está edificada sobre a pedra, sobre essa rocha. Mas não está mesmo. Você pode estar na mensagem 200 anos. Você pode dizer para mim que crê no profeta, que está da mensagem, que é isso. Eu vou dizer para você que você não passa de um saco vazio. Você não passa de um saco vazio sem nada. É como um caniço oco. Por fora está bonito, mas por dentro está oco. A maioria dos crentes dos nossos dias, a maioria também desses crentes aí, dos tabernáculos, a maioria dos senhores e senhoras, são crentes como caniço, são como bambu. Você vê que o bambu, ele é duro, mas ele é oco por dentro. Ele é oco. As pessoas estão dentro das igrejas, estão dentro dos tabernáculos da fé pelo Brasil afora, pelo mundo, mas a maioria estão oca. Não tem a revelação de quem é Jesus. Estão edificados em quê? Na fé o quê? Qual é a fé que estão edificados? Nem eles mesmos sabem. Amém? Então, meu irmão, está aqui. Não edifique a sua fé sobre o homem. Aqui diz que Pedro era a pedra. Nunca. Pedro nunca foi essa pedra. Essa pedra não é Pedro. Essa pedra aqui não é o Vaticano. Essa pedra aqui não é a Igreja Católica. Mas não é mesmo. Mas é a revelação de quem é Jesus em tua vida e em minha vida. Se você, meu irmão, for humilde, precisa ter humildade para entender as Escrituras. Você precisa saber e ter a revelação de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Eu espero ter te ajudado. Eu espero estar lhe ajudando, né, com essas palavras. Às vezes é a palavra dura, mas é necessário se fazer. Porque a palavra que vai para aí, vem para mim aqui também. Vem para me corrigir também. Não tem boquinha não, meu irmão. Não vá pensar que não é assim não. A palavra vai e vem. Ela corta indo e corta vindo. Entendeu? Então que Deus abençoe, que você possa compreender as Escrituras no nome do Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Amém?